Olá, pessoal. Então, vamos fazer aqui a correção da prova. Deixa eu ver se está tudo correto aqui. Não, tem que ajustar. Você deve estar reparando que o som está um pouco diferente. Eu comprei um microfone agora de lapela. E aí acho que vai ficar bem melhor a qualidade da gravação em termos de som. Aí depois vocês me dão um retorno, tá? Então vamos lá, eu vou usar o gabarito. Dessa vez não vou usar Jamboard. Vou usar o gabarito aqui que eu fiz. Então vamos questão a questão, então. Questão 1. Uma pesquisa foi realizada com os moradores de uma cidade. Queria-se investigar quanto tempo os moradores da cidade dedicavam ao uso do celular. Foi utilizada uma técnica de amostragem por conglomerados. Dos 5.000 habitantes da cidade, tomou-se uma amostra de 5% deles. Responda as seguintes questões. Então, qual é a variável de estudo? O que significa variável de estudo? Eu pergunto o que foi perguntado, né? O que foi perguntado, o que foi respondido. A pergunta é quanto tempo você usa o celular, né? Então, o tempo de uso do celular é a variável. Tempo de uso do celular. Classifique. Então, qual é o tipo, né? Ela é numérica ou não numérica? Bom, o tempo de uso do celular é numérico, então ela é uma variável quantitativa. É uma ordem de contagem ou de medição? É uma medição de tempo, né? Então é uma variável quantitativa contínua. Qual o tamanho da amostra e da população? Bom, o tamanho da população já está dado aqui, são 5.000 habitantes na cidade, e o tamanho da amostra é 5% desses 5.000. Então é só calcular, vai dar 250. Tá? Questão 2. Com o objetivo de estabelecer quais são as redes sociais preferidas pelos alunos de 4 turmas de oitava série, foi selecionada uma amostra proporcional estratificada de 18 alunos. As turmas possuíam respectivamente 23, 35, 65 e 27 alunos. Determinar o número de alunos selecionados em cada turma. Então a gente tem esse... Primeiro a gente tem que ver qual que é o total de alunos, né? 23, 35, 65 e 27. O total faz a soma, dá 150, aqui fecha direitinho 150. Então vamos ver qual que é a proporção do tamanho da amostra com relação à população. Então 18 dividido por 150 vai ficar 0,12. 0,12 é o que nos interessa, ou seja, 12%. A amostra é de tamanho 12% da população. Portanto, o que a gente tem que fazer é para cada, como é proporcional, né, estratificada, para cada turma a gente vai considerar 12% daqueles alunos. Então, 12% de 23 dá 12,76. Multiplica por 0,12, né? De 35 dá 4,20, de 65 dá 7,8 e de 27 dá 13,24. Bom, a gente não pode colocar isso aqui como resposta porque se trata de pessoas, né? Então tem que ser um número inteiro. Então vamos fazer um arredondamento, vamos tentar um arredondamento mais simples, né? Que é arredondar da forma simples. 5 para cima é para cima, para baixo mantém o número, né? Então aqui vai ser 3, 4, 8 e 3. Com esse arredondamento aqui, a soma já dá 18, que é o que nós temos aqui, tamanho da amostra. Então já está resolvido 3, 4, 8 e 3 alunos para cada turma. Tá? Questão 3. Considere a seguinte lista de notas obtidas numa prova numa escala de 0 a 100. 65, 44, 34, 39, 94, 48, 42, 85 e 89. Elaborar o rol, calcular a amplitude, o número de dados e o número de classes, conforme cargo RGN. Elabore uma tabela de distribuição de frequência com cada intervalo de classe, todos de mesmo tamanho, conforme o método visto em aula. Então, para fazer, a gente começa pelo rol, né? A gente simplesmente coloca em ordem os dados, né? 42, 44, 48, 65, 84, 85, 89, 89, 94. Coloca em ordem. A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então são 9 dados. O número de classes vai ser a raiz disso, vai dar 3. E a amplitude é o maior menos o menor. 9, 4 menos 4, 2 dá 52. Essa é a amplitude. Então, a amplitude de cada intervalo é a divisão da amplitude total pelo número de classes. Então, 52 por 3 vai dar 17,33. Como a gente está falando de notas de 0 a 100, eu vou arredondar
Aí tem que lembrar que esse tipo de arredondamento é sempre para cima. É o arredondamento para cima porque se trata do intervalo, da amplitude do intervalo de classe, né? Então, de cada intervalo. Então eu vou arredondar para cima, vou arredondar para 18. Se eu arredondar para 17 vai dar problema, né? Redondo para 18, eu vou começar a minha tabela com 42, que é o mínimo, e vou subindo de 18. Soma 18 a 60, soma 18 a 78, soma 18 a 96. Se a gente tivesse pegado 17, por exemplo, daria aqui 59, 76 e depois 93. Então o 94 vai ficar de fora. Por isso que a gente tem que arredondar para cima, né, para cobrir todos os valores. Aí a gente simplesmente vai contar quantos tem, né, utilizar o roll para contar, de 42 a 60, são esses três aqui. De 60 a 78 é só esse aqui. E de 78 a 96 são esses 5. Então esse 3, 1 e 5. Exercício 4. Continuando aqui. Considere a distribuição de alturas de uma turma conforme os dados abaixo, tabulados por intervalo de classe, e calcule a média aritmética da altura. Use 3 casos após a vírgula. Então as alturas estão nos intervalos aqui de 1,50 a 1,65, 1,65 a 1,70, 1,70 a 1,75, 1,75 a 1,90. Repare que não é o mesmo tamanho para cada intervalo, né? Aí a gente tem as frequências 14, 15, 20 e 8. O que a gente tem que fazer então? A gente tem aqui os dados. A gente vai utilizar a hipótese de que os dados eles estão centrados no meio de cada intervalo. Então eu calculo a média, o centro, né? O ponto médio de cada intervalo vai ser 1,575, soma e divide por 2, 1,675, 1,725, 1,825. Aqui estão as frequências, a gente vai ter que calcular xi vezes fi. Quanto que cada uma dessa altura soma para esses 14 dados, né? Então vai ser a multiplicação. Então vai dar 22,05, 25,125, 34,50 e 14,6. E aqui a gente já percebe o peso que cada uma desses valores tem, né? O peso. A relevância na conta, né? Bom, aí a gente vai fazer a soma disso aqui, a soma disso aqui, o somatório dá 57, e desse aqui dá 96,275. Então a média é simplesmente a divisão de um pelo outro. A altura vai dar 1,689, mais ou menos perto daqui, né? Tá mais para quase 1,70. Questão 5. A avaliação de uma disciplina é feita da seguinte forma. 2 notas numa escala de 0 a 100 são atribuídas a cada aluno. T a nota da prova, que possui peso 70%, e T a nota dos trabalhos, que possui peso 30%. Qual é a expressão em termos de P e T? Aqui eu tenho que corrigir. E calcula a nota de cada aluno. Deixa eu dar vou corrigir aqui e já volto. Continuando então. Eu já corrigi lá. Então vai ser 70% da prova e 30% dos trabalhos. Então a proporção é 70 para 30 e o total é 100. A gente pode simplificar isso aqui e colocar 0,7P mais 0,3T. No caso é a forma como a gente calcula a nota da nossa disciplina. Tá? E por último, calcular a mediana dos seguintes dados do número de filhos de cada família, agrupados numa tabela de distribuição de frequência. Então o número de filhos vai de 0 a 4, e a quantidade de famílias 19, 26, 24, 12 e 5. Para a gente calcular a mediana desses dados aqui, a gente vai ter que calcular a frequência acumulada. Então a frequência acumulada né? Então vai ser 19, soma 25 dá 45, 26 dá 45, soma 24 dá 69, soma 12 dá 81, soma 5 dá 86. O total aqui, o somatório, dá 86. Então, a posição da mediana é 86 mais 1 sobre 2, 87 sobre 2, que dá 43,5. Essa é a posição. Então, a gente tem que utilizar a frequência acumulada para encontrar essa posição. Do primeiro ao 19º está na primeira linha. Do 20º ao 45º está na segunda, a gente já tem a 43,5. Então, a mediana vai ser 1. Dada por 1. E aí termina a correção dessa prova, tá bom?
Abraço, pessoal.